Hoje nós vamos para mais uma explicação da minha aula de arte. No primeiro momento eu vou explicar para vocês sobre a arte pré-histórica, né? Mas antes disso eu queria falar para vocês o porquê que eu vou iniciar esse momento com a arte pré-histórica. A história da arte, ela inicia-se, né, a partir da pré-história e com o tempo, cronologicamente, ela vai se modificando em termos de técnicas, em termos de pensamentos, né, em termos da sua história até chegar à arte contemporânea. Então, cada bloco eu vou explicar para vocês, né, como que se deu cada período artístico, né, a técnica, o pensamento do artista, os materiais que foram utilizados e, né, alguns períodos históricos que influenciaram em alguns movimentos artísticos. Então, um dos períodos marcantes, né, da humanidade foi a pré-história. Ela foi considerada, né, conhecida como um período ágrafo. O que seria o período ágrafo? Que seria antes da escrita, né? Tanto é que nesse período o que aparecia mesmo com relação às pinturas eram somente as imagens. Então naquela época, né, o homem das cavernas, né, que fez parte do período da pré-história, né, eles tinham o intuito de quê? De caçar, pescar, plantar e utilizavam os materiais naturais para poder, né, cumprir com, né, o seu trabalho. Enfim, voltando com relação à arte pré-histórica, eu vou explicar para vocês como que era dividido. Era dividido em 4 tipos, por ser um período muito longo, tá? Paleolítico inferior, que foi no período de 500.000 a.C., Paleolítico superior, 30.000 a.C., Neolítico, 10.000 a.C. e Idade dos Metais, 6.000 a 4.000 a.C., né? Então foi dividido em 4 tipos. E cada tipo desenvolvia um tipo de arte. O primeiro, que foi o Paleolítico superior, né, que eu vou falar para vocês, né, que seria durante a evolução da história da arte. Nessa época, os homens das cavernas, eles se deslocavam de um local para o outro para poder, né, sustentar as suas famílias, né, por meio da caça, da pesca, da plantação, né, e a partir dali eles utilizavam os materiais, né, naturais como ossos, né, pedras, madeira dos galhos das árvores, para poder, né, utilizar para a sua subsistência. Muitos deles, né, viviam em bandos, tanto homens quanto mulheres. E para se protegerem contra o frio, as chuvas e os animais ferozes, eles buscavam abrigos dentro das cavernas ou em algumas rochas, né, nas reentrâncias de rochas. Beleza aí, galera? Então vamos lá, continuando. Outra característica era o naturalismo. O que seria o naturalismo? Eles usavam, né, o tipo de pinturas rupestres. São chamadas pinturas rupestres que eles utilizavam nessas cavernas, esses locais fechados, né, nessas grutas. Então eles usavam materiais naturais, que seria o quê? O próprio sangue do animal, né, porque eles aproveitavam quando matavam o animal, que eram os bisontes naquela época que eles caçavam, eles usavam o próprio sangue do animal para poder demarcar, né, que esteve naquele local, ou como forma de comunicação, ou como forma ritualística. O que seria essa forma ritualística? Eles acreditavam que iriam ter sucesso na caça. Então, eles usavam esse ritual, né, fazendo o desenho desse animal, que seria como se fosse um animal poderoso, né, acreditando que iria conseguir matá-lo no outro dia. E eles usavam essa imagem do desenho como forma de comunicar também. Tanto é, como eu falei, não existia escrita naquela época. Acredita-se que, além do sangue do animal, eles também utilizavam argila, utilizavam látex de plantas, gordura, clara de ovo e animais para poder, né, desenvolver nas suas pinturas, né? A cor, quando eles, né, utilizavam para poder criar uma cor nas suas pinturas, eram através de pós de rochas, como óxido de ferro, né, e coloração vermelha alaranjada. Eles desenhavam, né, além dos animais, eles também desenhavam a figura deles de uma forma bem estilizada, bem simples,
Até porque naquela época não existia perspectiva, não tinha noção de perspectiva, de realismo, de sombra e luz, né? Ou seja, nessa época não existia isso. Né? Quando começou a existir perspectiva, sombra e luz, foi no período mais ou menos no final da Idade Média e início da Idade Moderna, que foi no período do Renascimento. Mas isso aí a gente vai falar mais pra frente. Então, eles desenhavam os animais, desenhavam eles próprios de forma bem simples, né? E como forma de comemoração, né? Eles faziam desenhos deles próprios, dançando, comemorando. Seria uma forma de comemorar o sucesso da caça, o sucesso da plantação. Locais que até hoje se encontram vestígios dessas pinturas. Existem pinturas na Gruta de Altamira, que fica na Espanha, né? A Caverna de Lascaux, que fica na França também, e aqui no Brasil encontra-se em Piauí, né? Esses vestígios aí de pinturas até hoje, né? No período Mesolítico surgiu a escultura, né? A Idade da Pedra, 9.000, 5.000 anos antes de Cristo. Então, naquela época, trabalhava-se a questão da escultura em pedra. Então, esse tipo de trabalho que eles produziram era a escultura das Vênus. Era a escultura da figura feminina, trabalhavam com pedra, né? Dava para perceber que era uma figura feminina por causa do formato do corpo, dos seios, só que eles retratavam, né, de forma robusta. Tinham meio que um significado aí de fertilidade. Como, por exemplo, a Vênus de Willendorf, que ela mede 11 centímetros de comprimento, né, que representava uma figura feminina. Como eu havia falado lá atrás, eles não tinham noção de realismo, eles não tinham noção de trabalhar a figura exatamente igual. Tanto é que a figura das Vênus, né, elas não tinham rosto, elas não tinham detalhamento, mas dava para perceber que era uma figura humana. Já no período Mesolítico, que foi 9.000 a 5.000 a.C., trabalhava essa questão das armas, que eram os arcos, as flechas que eles utilizavam, né? E o estilo de pintura que era utilizado já era completamente diferente. Já era um tipo de pintura mais geométrico, mais simples, mais abstrato, tá? Já no período Neolítico, por que é chamado período Neolítico? Porque as armas eram feitas pelo material de polimento, né? Por isso que é chamado aí no período Neolítico como a separação das lascas, por exemplo. E nessa época também surgiu a arquitetura. O que seria arquitetura, pessoal? É a necessidade de construir abrigos. E como se deu a arquitetura na pré-história? Era por meio de dolmens. Dolmens, né, que são grandes pedras que são fincadas, né, umas ao lado da outra. Um exemplo de dolmens seria, né, o santuário Stonehenge, que se encontra na Inglaterra, né, que seriam essas pedras, né, umas ao lado da outra de formato circular, que era considerado o primeiro tipo de arquitetura, né, que surgiu aí no período da pré-história. E para finalizar, eu vou falar para vocês da última parte da arte rupestre, né? Ou seja, da pré-história, que seria a Idade dos Metais, que foi no período de 6.000 a 4.000 a.C. Dentro da Idade dos Metais, foi marcada pela descoberta e técnica da metalurgia. O que seria, né, esse tipo de descoberta? Eram fábricas onde produziam utensílios como metais, armas, utensílios para a comunidade. E nesse período, né, o primeiro metal que foi utilizado foi o cobre, galera. E de início martelado a frio, depois fundido no fogo e moldado em formas de barro ou pedra, tá? Mais tarde, o homem descobriu a liga entre o estanho, né, e obtendo o bronze, que é um dos metais mais resistentes. E para a gente finalizar, nesse período, o homem inventou a roda, o arado de bois, e aparecem aí os primeiros registros da escrita. Então, finalizando aí, galera, né, eu fiz um breve resumo desse período da arte pré-histórica. Espero que vocês tenham gostado, apreciem e vamos para uma próxima
Beijo a todos!